Palavra que a igreja precisa ouvir nesta noite. Em nome de Jesus. Fique à vontade, querido. Boa noite, meus irmãos. É uma grande alegria estar aqui com vocês nessa noite, poder compartilhar o que o Senhor tem falado ao meu coração, do que o Senhor tem ministrado através da sua palavra e poder falar aos irmãos também dessa palavra maravilhosa que me transformou e eu sei que é uma palavra que transforma o pior dos pecadores, porque ela não transforma a partir das nossas forças, mas ela transforma porque ela é poderosa, é no poder de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Nós leremos do verso 33 até o verso 36. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, do verso 33 ao verso 36. E assim diz a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, a sua palavra foi lida, e nós cremos que essa palavra é poder de Deus para transformar a nossa vida. Portanto, Deus, nós te pedimos para que o teu Santo Espírito ministre no nosso coração, para que ouçamos a sua voz, e essa voz transforme o nosso viver, para que a cada dia sejamos transformados à imagem de seu Filho Jesus, para que a cada dia andemos mais e mais em santidade, te glorificando e te adorando, como o Senhor requer e merece adoração. É o que te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, quero começar lendo com vocês uma parte da Declaração de Cambridge de 1996. Essa declaração ela foi escrita por um motivo. Havia, ali nos Estados Unidos, por volta dessa década que foi escrita, muitas igrejas estavam se afastando da verdade de Cristo. Muitas igrejas começaram com ondas diversas que fugiam da palavra de Deus. E tendo em vista essa fuga para outras vertentes, outros pensamentos que fugiam da palavra de Deus, então eles escreveram essa declaração de Cambridge que reafirmava os 5 solas, que é sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christi, soli Deo gloria. Ou seja, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Então, a ideia, o intuito era reafirmar essas verdades, porque a igreja estava se afastando delas. E essa declaração de Cambridge, ela não fica tão distante de nós, porque afinal de contas, nós estamos vivendo um contexto em que muitas igrejas estão se afastando das verdades de Cristo. Muitas igrejas estão indo buscando outros pensamentos e deturpando a verdade de Deus, deturpando aquilo que é santo, deturpando aquilo que Deus deixou para nós, para que nós adorássemos verdadeiramente. Então essas igrejas, elas querem aceitar as pessoas do jeito que elas querem estar, sem que haja uma mudança. Isso é pecaminoso, porque nós devemos nos conformar às Escrituras. E essa declaração, ela começa da seguinte forma: reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus, e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sobre a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, sem negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que nosso afeiçoamento próprio
a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao Evangelho. Ou seja, o que ele está falando basicamente? Que nós reafirmamos que a glória é somente a Deus. A glória não é para o ser humano. A glória ela não é devida a nós, mas somente a Deus. E negamos que qualquer deturpação dessa palavra não faz parte do nosso contexto, ou não deveria fazer parte, o que infelizmente tem acontecido. Essa reafirmação de Cambridge, essa declaração de Cambridge, ela foi verdadeira ali em 1996, mas ela é muito verdadeira também nos nossos dias. E nós devemos lembrar desses 5 solas para que a verdade de Cristo permaneça na sua igreja e no nosso coração. O mês passado foi comemorado o mês da Reforma Protestante, e nós trabalhamos esses temas lá na Primeira de Santos. E aqui eu quero trazer para vocês também, para que aprendamos que toda a glória é devida a Deus, para que aprendamos que a nossa vida tem que convergir sempre para a glória de Deus. É por isso que os 5 solas, você vai perceber que ele sempre reafirma isso, ele sempre aponta para Cristo, para Deus, de forma que só a Escritura, ou somente a Escritura, é Deus tomando a iniciativa para se revelar a mim e a você. Sola fide é Deus mostrando que somente pela fé que Ele nos dá, que nós obtemos a salvação. Sola gratia é um Deus gracioso, é um Deus que nos ama de tal forma que Ele graciosamente, sem eu merecer e sem você merecer, Ele nos dá a salvação. Solos Cristo nos mostra que é somente Cristo o mediador entre nós e Deus, e não há outro mediador, não há outro homem que faça essa ponte entre nós e Deus. E todos esses pontos, eles convergem para uma mesma verdade, que é somente a Deus a glória, porque Ele requer a glória, porque a glória é para Ele, somente para Ele. E antes de entrarmos propriamente no texto que acabamos de ler, é importante que nós entendamos o contexto do livro de Romanos. O que acontece? Romanos, ele é dividido em 2 partes, sendo a primeira parte... Paulo ele faz um tratado teológico, e ele vai fazer isso do capítulo 1 até o capítulo 11. E a segunda parte, ele vai fazer um trabalho prático de toda a teologia que ele já tratou na primeira parte, que é do capítulo 12 até o capítulo 16. E o texto que nós acabamos de ler, que é o capítulo 11, do verso 30 até o verso 36, ele encerra essa sessão de teologia. Só que ali no finalzinho dessa sessão, dessa parte que é do capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo ele começa a dar uma ênfase maior na salvação que nos foi dada. E Paulo ele começa a dar uma ênfase na eleição. E ele começa a adentrar a assuntos que são difíceis para a compreensão de qualquer ser humano, inclusive para o apóstolo Paulo. Paulo chega um momento que ele fala, olha, Deus amou a Jacó e rejeitou Esaú. Seria Deus injusto porque Ele amou a um e rejeitou a outro antes deles nascerem? Ele responde, não, Deus não é injusto. Mas na nossa justiça falha, nós às vezes achamos que Deus erra. Nós deixamos de confiar em Deus. Mas Paulo ele começa a tratar essa eleição. Paulo começa a tratar a salvação que Deus nos dá, mesmo nós não sendo merecedores, mesmo nós não fazendo parte do povo judeu étnico. E Paulo, aquilo começa a maravilhar Paulo. É um assunto tão difícil que no final Paulo ele se vê sem saída, senão adorar a Deus. É como que se ele estivesse se prostrando e falando, com profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Paulo ele se prostra diante de Deus em adoração. Tamanha é a sabedoria e os mistérios de Deus. E aqui é interessante que essa adoração, Paulo ele trabalha em 3 partes. Sendo a primeira parte, ele olhando as grandezas de Deus. E quando ele olha as grandezas de Deus, ele passa a exaltar a esse Deus. A segunda parte é como se ele estivesse olhando para dentro, fazendo um contraste com o que ele acabou de olhar. Ele olha para cima e vê a beleza de Deus. Agora ele olha para si e há um contraste gigantesco, porque ele vê a sua pequenez. E quando ele olha para Deus, ele olha para si, ele se vê sem saída.
ele se prostra em adoração, reconhecendo que é somente para Deus, por Deus e em Deus. Somente em Deus são todas as coisas. Por isso o tema dessa manhã, meus irmãos, é somente a Deus a glória. Somente a Ele a glória, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Em primeiro lugar, é o que Paulo ele trabalha no verso 33. Ele olha para cima e ele diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É interessante que Paulo ele trabalha 3 aspectos de Deus aqui: riqueza, sabedoria e conhecimento. E não são coisas simples, uma simples riqueza, uma simples sabedoria, um simples conhecimento, mas ele fala, ó profundidade. E é muito interessante que essa palavra, toda vez que ela aparece na palavra de Deus, ela sempre se remete a um oceano, a algo profundo, algo que o ser humano é incapaz de chegar. Essa é a riqueza de Deus, eu sou incapaz de chegar. Essa é a sabedoria de Deus, eu sou incapaz de chegar. Esse é o conhecimento de Deus, eu sou incapaz de chegar. E Paulo ele trata essa riqueza, é um Deus rico, é um Deus que tem o domínio de todas as coisas. É um Deus que tem todo o poder, e é por isso que Ele é um Deus rico, é um Deus profundamente rico, porque nele reside todo o poder, toda a autoridade, toda a riqueza, tudo é dele, tudo pertence a Deus e somente a Deus. É por isso que nós deveríamos confiar mais em Deus, porque tudo pertence a Ele, tudo pertence a Ele. Certa vez Jesus começa a falar com os seus discípulos sobre a ansiedade. Ele fala, olha, Deus veste as flores. Ele não vai cuidar de vocês. Deus cuida dos pássaros. Não vai cuidar de vocês. Mas já percebeu que muitas vezes nós nos esquecemos dessas verdades? E nos desesperamos com os dilemas da vida? Por quê? Nos esquecemos que estamos diante de um Deus profundamente rico. E aqui eu não estou falando de teologia da prosperidade. Eu estou falando de um Deus que cuida do seu povo. Um Deus que cuida de nós. Porque Ele é rico. Ele é rico. Paulo ele olha para Deus e vê a beleza de um Deus profundamente rico. E não só um Deus profundamente rico, mas um Deus também profundamente sábio. E aqui é muito interessante porque muitas vezes nós deixamos de confiar nos preceitos de Deus, na vontade revelada de Deus. E nós agimos a partir do pecado, a partir das nossas forças, da nossa sabedoria, como se eu fosse mais sábio do que o Senhor. Já percebeu que muitas vezes também nos desesperamos, porque nós não compreendemos porque nós passamos por certa situação, passamos por uma grande dor, e nós não entendemos isso, e nos desesperamos diante dessa dor, diante de um problema que eu sou incapaz de resolver pelas minhas forças. Eu me desespero, eu não sei para onde eu vou correr, e eu tento com as minhas forças resolver o problema, e sabe o que acontece? Nunca se resolve, porque muitas vezes nós deixamos de confiar na sabedoria de Deus, a sabedoria dEle. É por isso que muitas igrejas se afastam da verdade, porque tentando incluir o pecado na comunidade, elas se esquecem que Deus é sábio e que o pecado precisa ser tratado e não aceitado. Você percebe a diferença? Estamos diante de uma reunião que tem diversos pecadores. Nós somos pecadores, nós pecamos. Mas o pecado não deve ser aceito no nosso meio. Ele deve ser tratado. Ele não deve ser acolhido. Ele deve ser dissipado do nosso meio. Por quê? Porque nós confiamos na sabedoria de Deus. Ah, mas agora o mundo fala que nós devemos aceitar tal situação. Ah, mas o mundo fala que nós devemos abraçar tal situação. Não. Nós devemos, na verdade, confiar na sabedoria de Deus. Nós devemos confiar num Deus que é profundamente sábio e que, portanto, a sua vontade é verdadeira.
Portanto, a sua sabedoria é verdadeira. E nós vivemos num mundo de verdade plural, em que cada um tem a sua própria verdade. Mas perceba que se cada um tem a sua própria verdade, não existe verdade. Isso é uma grande mentira que tentam colocar no nosso coração para que nós nos desviemos da sabedoria verdadeira que reside somente em Deus. Diante das dificuldades, devemos confiar que é o Deus que permitiu que passássemos por tais coisas. E diante da pluralidade de pseudos ou falsas verdades que tentam colocar no nosso coração, devemos voltar os olhos para um Deus que é profundamente sábio e que a sua vontade é verdadeira. Mas aqui ele também fala sobre o conhecimento de Deus. Meu irmão, Deus é um Deus que tem todo o conhecimento em si. Ele sabe todas as coisas. Nós vivemos também num período em que o ateísmo tenta entrar no nosso meio, entrar nas nossas escolas, tentar entrar na mente dos nossos filhos, tentando deturpar o conhecimento, querendo mostrar que o conhecimento bíblico é falso. Eu me formei recentemente em Ciências Sociais. Eu tive uma matéria que é a epistemologia do conhecimento, epistemologia, e essa matéria falava que o conhecimento religioso é irracional. Sabe o que eles estavam falando, basicamente? Que o conhecimento religioso não presta para o debate público. Você percebe que tentam nos excluir do debate público, tentam nos excluir falando que em Deus não reside conhecimento, que a ciência só existe fora de Deus. Isso é uma grande mentira, porque nós estamos diante de um Deus que tem todo conhecimento. Devemos confiar nesse Deus, devemos confiar nesse Deus. Por mais difícil que seja às vezes, por mais desafiador que seja, Paulo, ele quando trata sobre a salvação, ele se depara com uma situação difícil, com um conhecimento difícil, que para ele era profundo demais, ele era incapaz de compreender a fundo. Mas Paulo ele não simplesmente vê algo difícil e se afasta porque fala, não, isso é muito difícil, não deve ser verdade. Não, Paulo ele quando se depara com esse conhecimento difícil, ele olha para cima e vê a grandeza de Deus e ele declara, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Eu posso não entender, eu posso não compreender porque eu passo tal coisa, eu posso não entender, eu posso não compreender porque essas coisas parecem ser verdade, mas não são, mas eu devo olhar para cima e confiar em Deus. Porque nele reside toda a sabedoria, todo o conhecimento, e é um Deus profundamente rico. Ele é todo poderoso, ele é todo sábio, ele tem todo o conhecimento. Nós devemos olhar para cima e glorificar a Deus. Mas em segundo lugar, Paulo, depois de se deparar com essa grandeza, ele olha para cima, mas agora ele olha para si, ele olha para dentro. E aqui o verso 34, 35 diz, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? E por que aqui Paulo está fazendo um contraste com o que ele olhou para cima? Agora ele olha para dentro, por que é um contraste? Perceba que essas perguntas são perguntas que já foram respondidas. Perguntas que foram respondidas no primeiro verso. Só que ele responde de cabeça para baixo. Porque, veja, o verso 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Isso se refere ao quê? Ao conhecimento. Segundo, ou quem foi o seu conselheiro? Se remete ao quê? À sabedoria. E o terceiro, ele fala, quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Riqueza. Paulo está fazendo um contraste. Enquanto ele fala, Deus é rico. Deus tem toda a sabedoria, Deus tem todo o conhecimento, agora ele faz pergunta. Referente a isso, sobre o conhecimento, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Diante das situações e circunstâncias, eu posso não entender, mas eu não entendo, porque eu sou
pequeno, eu não entendo, porque eu sou limitado. Não porque Deus é limitado, Deus é profundo, é por isso que eu não entendo. Eu não consigo chegar a tamanha profundeza. E é por isso que eu devo confiar ainda mais nesse Deus. É por isso que eu devo me debruçar mais diante desse Deus. Porque eu sou pequeno, o meu conhecimento é falho, o meu conhecimento é limitado. E olhando para si, depois que nós olhamos para Deus, fazendo esse contraste, isso deve fazer com que eu me humilhe mais diante desse Deus e fale: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso do Teu conhecimento. Ensina-me a confiar no Teu conhecimento. E a segunda pergunta que ele faz é: ou quem foi o seu conselheiro? Eu não sei quanto a você, mas diversas vezes, eu já, diante de algumas situações, já dobrei meus joelhos e falei: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu acho que é só comigo isso deve ter acontecido, né? E me ajoelhar e falar: Deus, por quê? Eu estou fazendo certo aqui, por que isso está acontecendo comigo? Você já fez isso alguma vez? Mas repare, quem foi conselheiro desse Deus? Ninguém. Ninguém. Porque Deus é o seu próprio conselheiro. Porque o trabalho da salvação não foi algo cooperativo entre Deus e nós, mas foi algo que Deus fez na unidade da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é difícil de nós entendermos e compreendermos. Como um Deus tão grande envia seu Filho para morrer no lugar de pecadores. E como esse Deus que morre em nosso lugar envia seu Espírito para nos guiar em santidade. Isso é uma sabedoria que foge a nós, foge à nossa capacidade. Mas isso nos mostra apenas a nossa pequenez. Nós devemos ainda mais confiar nesse Deus. E ele fala: ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído. Nós somos incapazes de dar algo para Deus. É por isso que nós devemos reafirmar os 5 solas. Porque quando eu falo somente a Escritura, eu estou falando que não é o meu conhecimento. Quando eu falo somente a fé, eu estou falando, não são as minhas obras. Quando eu falo somente a graça, eu estou falando, eu sou incapaz de pagar. Quando eu falo é somente Cristo, eu estou dizendo, eu não consigo por mim mesmo chegar até Deus. E quando eu falo somente a Deus a glória, eu estou falando, eu devo me humilhar diante desse Deus. Você percebe que Paulo ele olha a grandeza de Deus, agora ele olha a sua pequenez, quando ele olha para si. Certa vez, Agostinho escreveu no seu livro chamado As Confissões, falando, faz-me conhecedor de ti, ó conhecedor de mim. Sabe o que ele queria dizer com isso? Que à medida que nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos mais. E nos conhecendo mais, nós conhecemos mais a Deus. Sabe por quê? Porque quando eu olho a grandeza de Deus, eu vejo a minha pequenez. E diante da minha pequenez, eu olho novamente a grandeza de Deus. E olhando a grandeza de Deus, eu vejo o quê? Que eu sou pequeno. Mas eu vendo que eu sou pequeno, eu olho novamente a grandeza desse Deus. Eu vivo nesse ciclo que me leva a viver em santidade. Esse ciclo que me motiva, que me impulsiona a buscar a santificação, que me impulsiona a confiar em Deus, em detrimento das dificuldades, das situações. A confiar em Deus, embora algumas falsas verdades tentam ganhar e conquistar nosso coração, nós devemos confiar em Deus, porque nós somos pequenos e estamos diante de um Deus glorioso, majestoso, um Deus todo-poderoso. Somente a Deus a glória, e por isso nós devemos olhar para cima, ver as grandezas de Deus, em contraste, olhar para nós mesmos e ver a nossa pequenez. E Paulo, ao fazer isso, é como se seus joelhos começassem a tremer, e ele não conseguisse ficar de pé. Ele se prostra diante de Deus, totalmente diante de Deus. E quando ele se prostra, ele fala, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Percebe que ele trabalha novamente com 3? Ele trabalha com 3 lá em cima,
no começo do texto, riqueza, sabedoria, conhecimento. Trabalha com 3 no meio do texto, que faz 3 perguntas. E agora ele levanta 3 coisas, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Parece que Paulo aqui ele está exaltando e mostrando que Deus ele trabalha na Trindade. Porque quando ele trabalha a salvação do capítulo 9 até o capítulo 11, nós vemos claramente que a salvação é uma ação do Deus Trino. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Deus Pai que envia seu Filho e o seu Filho deixa o Espírito Santo para guiar o seu povo em santidade até o dia que Cristo voltar. E parece que Paulo está mostrando isso, porque trabalha 3, 3 e 3. São 3 atributos, 3 perguntas. Depois ele fala, porque dele, porque ele é a fonte. Por meio dele, ele é o sustento, ele é o caminho. E para ele é o objetivo. Porque dele, ele é a fonte da riqueza, ele é a fonte da sabedoria, ele é a fonte do conhecimento. Ao adorar a Deus, Paulo reconhece que Deus é a fonte, inclusive a fonte da nossa salvação. Ele é a fonte. Ele é a fonte que reside todas as coisas. Nós fomos criados por Deus, mas fomos criados também para esse Deus. Mas nós fomos criados por Deus. Essa é a fonte. Essa deveria ser a nossa fonte. E quando Deus é a nossa fonte, nós passamos a confiar mais nele. Mas nós temos realmente confiado em Deus? Eu sei que já fiz essa pergunta algumas vezes, mas eu faço essa pergunta porque muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus. Deixamos de olhar para cima e contemplar a beleza de Deus. Deixamos de olhar para nós mesmos e ver que somos falhos e pecadores. E é por isso que a nossa adoração, nosso louvor a Deus muitas vezes é fracassada. Porque nós não estamos com olhares certos, tanto para Deus quanto para nós. Nós devemos sempre lembrar que Ele é a fonte. Ele é a fonte da riqueza, a fonte do conhecimento, é a fonte da sabedoria. Ele é a fonte da nossa salvação. Mas Ele também é o sustento. E por meio dEle, Ele é o caminho. Nós devemos caminhar nele. Ele é o sustento. Ele é aquele que nós devemos andar diariamente. E esse andar diariamente é um confiar nele. É um confiar nele a ponto de lermos a sua palavra e meditarmos na sua palavra, confiarmos na sua palavra. Mas nós temos feito isso porque nós só somos capazes de andar nessa palavra a partir do momento que nós a conhecemos. A pergunta é, conhecemos essa palavra? Quanto nós temos nos dedicado durante a semana para conhecer a Deus? Quanto nós temos nos dedicado durante o nosso dia para ler a palavra e meditar nessa palavra? Porque se a resposta é não temos feito isso diariamente, consequentemente nós não andaremos nele, por meio dele. Nós não andaremos nele. Quando a reforma protestante ela evoca o sola escritura, somente a escritura, para ela, é porque eles entenderam que não era a tradição, não era a ciência, não era o que o homem achava ou queria achar, mas era a palavra de Deus, somente. Somente. E nós vivemos tão longe disso, porque nós nos esquecemos de buscar a Deus diariamente. Buscar a Deus se tornou algo eventual. Nós fazemos aos domingos, quando estamos na casa do Senhor. Mas deveria ser algo diário. Eu deveria adorar a Deus, porque olhar para cima é diário. Olhar para dentro, para si, é diário. Adorar a Deus, se prostrar diante de Deus, é diário. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos não andando nele. Estamos andando por diversos caminhos, menos nele. Porque dele, por meio dele, mas aqui a beleza, e fala, e para ele são todas as coisas. Ele é o nosso objetivo. Nós não caminhamos neste mundo como quem está sem rumo, mas nós caminhamos neste mundo para Cristo, para a nossa vida eterna, que foi prometida em Cristo Jesus.
E quando nós olhamos para esse alvo, nós somos capazes de caminhar em direção a esse alvo. O problema é quando nós não estamos olhando para Cristo. Porque quando nós não olhamos para o nosso alvo, é muito fácil de nós nos desviarmos. Por quê? Eu não sei onde está o meu alvo. Mas quando o meu olhar é para Cristo e para Cristo somente, eu sou capaz de caminhar em direção a Ele, porque Ele é o meu objetivo. Deus é o meu objetivo. Ele é a pessoa que eu vou ao encontro, porque Ele me encontrou. Eu posso ir até Ele. Ele é o meu objetivo. Nós não caminhamos aqui para satisfazer os nossos desejos. Nós não caminhamos aqui para viver este mundo apenas, mas nós caminhamos aqui, a palavra de Deus fala que como peregrinos, porque a nossa cidadania não é uma cidadania deste mundo, mas é uma cidadania celestial. Nós vivemos neste mundo, mas nós somos cidadãos dos céus, cidadãos do povo de Deus, nós somos povo de Deus, o Israel celestial. Nós somos povo de Deus, e por ser povo de Deus, a nossa terra não é esta, nossa terra reside na restauração que Cristo fará de todas as coisas. E um dia nós viveremos com Ele. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso objetivo. É para Ele que nós caminhamos diariamente. E para caminhar em direção a Ele, nós temos que caminhar nele. Porque Ele é o começo. Ele é o caminho. Ele é o final. É o final que todo cristão almeja. E que final maravilhoso. Nós cantamos hoje, Maranata, hora vem. Mas será que nós cantamos isso pensando realmente nisso? Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Senhor, porque eu quero viver contigo eternamente. Vem Senhor, porque a minha alma anseia pelo Senhor. Será que nós cantamos dessa forma mesmo? Porque seria isso. Nós olharmos para Cristo e ansiar a sua volta. Ansiar o dia que Ele virá para nos buscar. E a palavra de Deus fala que esse dia será tão maravilhoso que toda lágrima será enxugada, toda tristeza será dissipada, toda dor não existirá mais, porque Ele restaura todas as coisas. Ele restaura todas as coisas. Nosso coração deveria se encher de alegria por esperar esse dia. Deveria se encher de alegria por saber que um dia nós estaremos reinando com Cristo eternamente. Ele é o nosso objetivo, meu irmão. Que dia maravilhoso será o dia que Cristo voltar para buscar o seu povo. Que dia maravilhoso será. E Paulo ele termina, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. A Ele, pois, a glória, não momentaneamente. Ele não fala momentaneamente. Vou dar glória a Deus aqui quando eu estiver no culto. Vou dar glória a Deus quando eu conquistar algo que eu desejava. Não, a glória é eternamente. Isso me mostra que eu devo glorificar a Deus quando eu estiver passando por dificuldades. Bem como eu deveria glorificar a Deus quando eu estiver passando por momentos felizes. Eu deveria glorificar a Deus quando estou chorando. Assim como eu deveria glorificar a Deus quando eu estiver sorrindo. Eu deveria glorificar a Deus quando eu estivesse passando por pobreza, bem como por riqueza. Enfim, a glória de Deus, ou glorificar a Deus, ele não é momentâneo, mas é eterno. E é por isso que nós, como cristãos, eleitos do Senhor, devemos glorificar a Deus diariamente, porque faremos isso eternamente. Nós devemos glorificar a Deus a todo momento, porque a sua glória, ela não é limitada. Só lhe deu glória, somente a Ele a glória, e somente a Ele a glória, todos os dias, em todas as eras, em todas as épocas, eternamente. E aqui ele termina com amém. Amém, porque ele está selando essa adoração que ele faz, que ele se prostra, ele está selando com amém, porque isso é verdade, porque isso é real, ou isso deveria ser real a nós, povo do Senhor. Encerro essas palavras lembrando dos 5 solas, porque só a Escritura, ou somente a Escritura, foi Deus que tomou partido
tomou a iniciativa e se revelou a nós. Lembre que quando você lê a história de Adão e Eva, ali no Jardim do Éden, era Adão e Eva que iam até Deus? Não. A palavra de Deus fala que no findar da tarde, todas as tardes, Deus ia ao encontro deles. Deus veio ao nosso encontro, se revelou a nós através da sua palavra. E a sua palavra foi encarnada em quem? Em Cristo Jesus. Deus toma o partido e vem até nós. Sola fide, somente a fé. É somente pela fé. Não é por obras. Eu sou incapaz de alcançar o favor de Deus pelas minhas forças. E quando nós tentamos fazer pelas nossas capacidades, é fato que nós nos frustraremos, porque somos falhos. Por isso é pela fé, não é por obras. Sola gratia, somente a graça, porque é a graça que nos alcança. É um favor imerecido. Deus, Ele nos favoreceu. Deus, Ele pagou uma dívida que eu não era capaz de pagar. Cristo paga a dívida que eu não era capaz de pagar. A palavra de Deus fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Cristo, Ele nos alcança graciosamente. Não é algo que eu pago a Deus, mas é algo que Cristo pagou um alto preço por mim e pagou um alto preço por você. E é por isso que nós falamos, solos Cristos, somente Cristo, porque é Ele que se torna o mediador entre Deus e os homens. E tanto no céu quanto na terra não há outro nome pelo qual sejamos salvos. É Cristo, somente Cristo que nos salva. E todos esses pontos, eles convergem para uma coisa em comum, para algo em comum, que é só lhe deu glória, somente a Deus a glória, somente a Ele deve ser a glória eternamente. Amém. Somente a Ele a glória. Que a nossa vida, meu irmão, reflita isso. Que possamos dia após dia olhar para Deus e ver as suas grandezas. Olhar para nós mesmos e ver o contraste que é olhando as nossas pequenezas e reconhecendo que somos falhos, pequenos, para então nos prostrarmos totalmente a esse Deus maravilhoso. Porque a Ele a glória eternamente. Amém. Junto com os irmãos, eu gostaria de ler, mas que fizéssemos juntos a declaração de Cambridge, a parte que ele reafirma. E numa única voz, leiamos essa declaração. Façamos isso agora. Reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Glória a Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado como nós devemos nos portar diante de Ti. Como nós devemos nos comportar diante do Senhor. E esse comportamento deve ser um olhar para cima, olhando a sua grandeza, olhando um Deus que é rico, que é sábio, que tem todo conhecimento. Um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, que criou com o seu poder todas as coisas. E que pelo seu poder e pelo seu agir nos deu a salvação. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, Deus. Glorificado seja o teu nome. E ao olhar para Ti, ensina-nos a ter um olhar verdadeiro e correto para nós mesmos. Reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fabilidade. Reconhecendo que nós somos falhos e necessitamos de Ti, da Tua graça. Nós necessitamos do Teu agir em nossa vida. Porque nós somos pequenos, nós somos pecadores, ó Deus. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor para continuar andando em santidade. Precisamos do Senhor para ser transformados dia após dia em santidade. E que esse olhar para Ti, e esse olhar real para nós, nos faça nos prostrarmos diante de Ti em verdadeira adoração. Que a nossa vida seja uma vida de adoração e glória a Ti somente. Que Te glorifiquemos, ó Deus, não momentaneamente,
mas todos os dias que a nossa vida seja um glorificar a Ti, para que o façamos eternamente. Porque o Senhor é a fonte, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso objetivo, e nós esperamos, ó Deus, nós esperamos com alegria o grande dia em que Cristo voltar para resgatar a sua igreja. E nesse dia nós poderemos adorar ao Senhor sem as mazelas do pecado, sem a dor deste mundo, sem o combate com Satanás, mas poderemos te contemplar na beleza da tua santidade. Poderemos te adorar completamente e eternamente. Nós ansiamos por este dia, o dia que o Senhor restaurará todas as coisas. Nós queremos, ó Pai, queremos caminhar como os santos do Senhor, caminhar como cristãos, que é transformado dia após dia à semelhança de Cristo, rumo à eternidade, que é proporcionada somente em Ti, Deus. Que Teu Santo Espírito nos guie em santidade para esse dia glorioso. E é em Cristo que nós te pedimos e confiamos. Amém.